Boa tarde. Hoje eu quero dar continuidade à mensagem que comecei no vídeo 1, vídeo 2, no casamento, sobre o casamento de Caná da Galileia, que está no capítulo 2 do Evangelho de João, do versículo 1 até o 11. Mas antes de entrarmos na mensagem, eu quero orar contigo. Vamos lá? Pai, peço agora que em nome de Jesus, Tu venhas a nos cercar com Teu Espírito, que venha a Tua luz, Senhor, que Tu venhas iluminar as nossas trevas, Tu venha abrir os olhos do nosso coração, Senhor, abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvir tudo aquilo que Tu queres nos falar agora, em nome de Jesus. Amém. Então, queria assim dar um pouquinho, do pano de fundo, digamos, de alguns pontos sobre esse casamento em Caná da Galileia e depois trazer essa pergunta, o que é que essas bodas querem falar conosco hoje, 2017 anos depois, da vinda de Cristo. Deus, o Espírito Santo, quer nos falar a respeito das bodas. Então, o que acontece no casamento? As bodas, elas eram uma festa, que eram celebradas durante 6 dias, e no 7º dia, então, acontecia o casamento. Alguns aspectos interessantes é que a noiva já era transportada para a casa do pai do noivo, não para a casa do noivo ainda, Ela era transportada para a casa do pai do noivo e ali celebrava, ficava aquela celebração toda, esses 6 dias, até que no 7º dia acontecia o casamento. Então, como eu falei antes, a Bíblia ela não nos fala em um lugar só, Geralmente não, por mais que possa ter um versículo ou outro isolado de outros, ela é um todo. Então, esse assunto aqui das bodas, nós vamos encontrar o que Deus está nos querendo falar no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, A Bíblia relata aqui uma parábola, chama-se a parábola das bodas. E ali começa o capítulo dizendo, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, quem é que está celebrando essas bodas? Essas bodas, quem está celebrando é o Pai, é Deus. E aqui nós não vamos entrar em detalhes, se nós formos aqui os convidados, a noiva, Alguns de nós já são noivas, estão numa maturidade espiritual, mas alguns são convidados, e nesses convidados tem aqueles convidados que já se comprometeram com o Pai, tem outros que ainda não, é o que nós vamos ver lá naquelas bodas onde Deus convidou. Mas o que é interessante, a mensagem que eu quero trazer hoje, é que lá nesse Evangelho de Mateus, no capítulo 22, Deus está então convidando as pessoas para as bodas de casamento do seu filho. O que acontece ali, As pessoas estão ocupadas com muitas coisas. Um diz assim que não pode vir porque comprou um campo, outro porque tem esse problema, aquele problema. E é o que nós vemos hoje, não é? Deus está chamando as pessoas, está nos chamando para seguir Ele, e a gente está ocupado com muitas coisas. E um casamento exige a presença, não dá para ir. Tem até um ditado, lá na Alemanha, que eles dizem que tu não pode dançar em 2 casamentos, nem em 2 não dá, tem que ser num só. Ou então, quando a pessoa é muito atropelada com muitas coisas, os alemães costumam dizer, se aí dança em 2 casamentos, quer dizer, faz promessa de aparecer em 2 casamentos, não dá, tem que se comprometer com um casamento só. E será que nesse tempo atribulado, com todas essas notícias que a gente está ouvindo aí na televisão, sobre tudo isso que está acontecendo com o nosso país, é possível viver assim como se estivesse numa boda de casamento? É possível porque tem o vinho, Tem a alegria da salvação, tem a presença do noivo, tem esse pensamento de já sermos convidados, estarmos já na casa do Pai, Essa é a casa do Pai. Então, se nós colocarmos os nossos olhos no reino de Deus, naquilo que Deus nos chama para viver,
naquele estado, naquela posição, naquela casa onde Deus nos chama para viver, é possível sim vivermos felizes e vivermos tendo esperança e termos essa consciência de estarmos festejando as bodas do casamento do Filho de Deus, né? Esse casamento um dia vai acontecer, toda a Bíblia mostra para esse casamento, né? Nós não vamos entrar aqui, não dá nos 10 minutinhos que eu tenho para falar, não vamos falar sobre Apocalipse, sobre tudo, mas a realidade no que nós cremos é que Jesus vai voltar e vai ser celebrado esse casamento no céu. E na parábola de Mateus, é muito triste de ver que Deus chama todo mundo para vir, né? E no final tem um homem lá que ele não está com as roupas nupciais, quer dizer, ele não passou por essa purificação, e então ele acaba sendo lançado fora das bodas, né? Esse tempo de preparação, ele é lançado fora e a Bíblia diz que ali vai haver choro e ranger de dentes. Então, assim, a vida está nos chamando cada vez mais para nos ocupar com isso, com aquilo, com aquele outro. Temos esse problema, aquele problema. Mas Deus é o próprio Deus, é o Espírito Santo que está nos chamando para festejar as bodas do seu Filho, né? E que a gente possa ter ouvidos para ouvir esse chamado e entrar nessa alegria que Deus nos chama para viver com Ele. Então, se tu está ainda pensando, né, tá achando que isso não tem importância, essas bodas, não tem importância esse casamento, tem toda a importância para a tua vida, né? Tem todo um preparo. Deus tem preparado esse tempo, né? Um tempo, sim, nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade, mas Ele está conosco, Ele nos prometeu essa presença, Ele nos prometeu essa força que vem de dentro, né? Ele nos prometeu essa alegria que vai nos sustentar em toda a tribulação, só que nós temos que priorizar, né? Precisamos priorizar o chamado de Deus para a nossa vida, amém? Tem muitas coisas que Deus nos fala nesse capítulo 2 de João, mas com esse vídeo 3 eu encerro então a mensagem que estava dentro do meu coração. E uma frase, um pensamento que me veio agora ainda, né? É que é possível nós vivermos esse tempo de bodas, né? Do casamento, porque o reino de Deus é isso, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria e o reino de Deus é justiça no Espírito Santo. Então, se nós vivermos a vida que Deus nos chama para viver, a vida do reino de Deus, é possível nós estarmos passando no mundo externo com todas essas divergências, mas do nosso coração fluir e viver alegres como quem está realmente celebrando as bodas do casamento do Filho de Deus. Sermos convidados do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor que tem toda a terra. Amém? Então, até a próxima.